Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de educação física, ok? Então, esta aula aqui, nós estamos trazendo aqui para vocês a oportunidade de conhecer mais sobre a ginástica, tá certo? Então, eu e você, vamos conhecer um pouquinho sobre a ginástica, tá certo? Então sejam todos bem-vindos. Nós damos as boas-vindas aí à galera do oitavo ano, certo? Então, oitavo ano, vem com a gente aqui da nossa aula, tá certo? Beleza? Nós estamos muito felizes por você estar aqui e queremos que você participe conosco e responda as atividades, faça a chamada. Preste bem atenção, a galera respondeu bem a chamada. A chamada online é muito importante fazer atividade, porque a atividade é chamada online. Beleza? Preste atenção bem à aula de hoje e vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje, tá? Então nós temos aqui a nossa aula de hoje, dando continuidade ao tema ginástica e condicionamento físico. Essa aula para o oitavo ano. Então você que é do oitavo ano, eu sou o professor Mike e vou estar com você. Então, como iniciar uma prática de atividade física? Você sabe iniciar uma prática de atividade física? Quais são os cuidados iniciais que você deve ter? Preste atenção. Você tem que prestar atenção no tipo de atividade que você vai fazer. Você tem que prestar atenção quais são as condições físicas do seu corpo. Você tem condições de suportar aquela atividade? O estímulo mínimo necessário. Então você tem que observar qual é o estímulo que o seu corpo vai ter. Então, qual é a carga de exercício, a quantidade desse exercício, a força que você vai fazer, a velocidade. Então, tem que ter um mínimo possível. A gente nunca trabalha com o máximo, a gente tem que trabalhar sempre com o mínimo. Então, qual é o esforço mínimo necessário para que o seu corpo tenha uma resposta positiva a esse treinamento, tá certo? Então, é um estímulo, é uma carga de exercício que a gente tem que ir dosar bem para o corpo, para que o corpo possa ter o estímulo necessário, mas é dentro das condições que o seu corpo está, beleza? Então, se eu colocar uma carga de exercício acima das minhas condições, eu posso machucar, tá? Identificar a intensidade. Isso é muito importante. Como identificar a intensidade do exercício? Você sabe identificar se o exercício está sendo muito, como se diz, muito alto, muito forte, se o peso está muito alto, se a velocidade está exagerada. Como é que você sabe? Como é que você pode medir isso? Na aula de hoje a gente vai tentar responder essas questões juntos, tá certo? Então preste bem atenção, aqui nós temos os tipos de atividade que a gente pode desenvolver. A gente vai classificar elas em 4 tipos, observe comigo. A escolha do tipo de atividade, nós podemos trabalhar a resistência aeróbica. O que é a resistência aeróbica? Toda vez que eu trabalho os meus pulmões, o meu coração, queimando gordura, tá? Eu tenho especificamente uma atividade física aeróbica. Mas como assim? É o tipo de exercício físico aeróbico, ele é conduzido, criado de uma forma, como a gente está vendo aqui esse atleta fazendo o exercício, para que você desenvolva o seu condicionamento cardio, coração, e respiratório, ou seja, a sua capacidade de transportar, que é melhor, de absorver o oxigênio que está do ar, transportar esse oxigênio e utilizar esse oxigênio como fonte de energia, para poder gerar energia queimando a gordura. Se a gente consegue capturar o oxigênio que está no ar através da respiração, transportar esse oxigênio bem na corrente sanguínea, nas hemácias, nas moléculas de hemoglobina e chegar até a célula celular, utilizar esse oxigênio para produzir energia queimando a gordura, utilizando a gordura e o oxigênio, nós vamos ter um exercício que a gente vai classificar ele como aeróbico. E nesse exercício nós temos 2 coisas que nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar
o condicionamento do coração e o condicionamento do sistema respiratório e a diminuição, na verdade são três, né? A diminuição da gordura corporal. Beleza? Prestou bem atenção nisso? Vamos trabalhar agora a questão da força muscular. Nós temos aqui um indivíduo, né? E uma indivídua. Nós temos aqui dois representantes aqui, né? Uma mulher e um homem, treinando. Então, quando eles estão fazendo que tipo de treino? Então, olha só, eles estão treinando a massa muscular, que a gente chama isso de treino de força, que trabalha especificamente os músculos. Mas, professor, não trabalha também o coração? Sim, mas em menor grau, ele é diferente. Por que ele é diferente desse aqui, do treino de resistência aeróbica? Porque nesse exercício aqui, nós vamos ter uma intensidade tão grande na sobrecarga, a intensidade é maior e a pessoa não consegue manter o exercício durante muito tempo. Então eu faço 30, 10 repetições e não consigo repetir mais, vou descansar um pouquinho para poder repetir. Esse exercício é progressivo. Eu não consigo, né, fazer ele durante muito tempo. Já esse aqui, o aeróbico, ele é prolongado. Eu consigo fazer ele durante o maior tempo, meia hora, 40 minutos, 2 horas. Eu vou correr, andar de bicicleta. Então, esse exercício, ele aqui é prolongado e esse aqui é o exercício progressivo. Nesse exercício progressivo, nós trabalhamos as fibras musculares, os tendões, a sobrecarga é bem grande sobre essas estruturas. Trabalhamos principalmente também a estrutura óssea, então músculos e ossos e tendões, articulações, juntas, cartilagens são sobrecarregadas com uma carga de peso. Tá? Qual é o resultado positivo disso? A gente desenvolve a massa muscular. Temos o treino de potência. Professor, o que é um treino de potência? O treino de potência, pessoal, é o treino que a gente usa uma sobrecarga que é de peso, tá? Mas com a velocidade bem alta. Então eu faço 2, 3 repetições e fico muito cansado. A gente tem isso, sabe quando? Nos exercícios, principalmente do CrossFit, né? No CrossFit, a gente tem aí um treino de potência, que eles trabalham muito o agachamento e é um treino de potência, tá? Então, quando eu também faço uma corrida de alta velocidade, é um treino de potência, né? Porque eu vou correr bem forte e depois paro e eu não vou conseguir repetir isso muitas vezes porque o meu corpo vai ficar muito extenuado, ou seja, eu vou ficar muito, mas muito mesmo cansado, tá certo? Então, quando acontece isso, que o meu corpo fica extenuado, muito cansado, tá? É porque esse treino aí é um treino de quê? É um treino de potência. Eu faço uma repetição, 2, paro, descanso um pouco, aí faço de novo 1, 2 repetições, descanso novamente. Esse treino de potência ele é muito importante porque dá força e velocidade ao mesmo tempo, tá? E isso é muito importante para atletas de artes marciais, tá? Atletas que também trabalham peso, tá? É muito importante. E para pessoas idosas, pessoas idosas têm que ter muita potência na musculatura inferior para poder manter a mobilidade, conseguir se manter andando. Senão, com o passar do tempo, a potência muscular ela diminui significativamente. É muito importante que você treine a potência, tá? Para manter essa valência física e poder ter a sua mobilidade, andar por aí tranquilo, tá? Então, resistência muscular localizada. O que é a resistência muscular localizada? É quando você consegue fazer várias repetições, 30, 40, de um determinado movimento humano, sem cansar muito. Então, você faz 30 repetições, de um músculo, toda vez que você faz 30, 20, 15, um número mais alto de repetições com uma carga de peso e você consegue resistir, fazer isso várias vezes. Nós temos aí o treino de quê? De
de resistência muscular localizada. Então, esses são os exercícios, os tipos de exercícios que a gente pode escolher, tá? Exercícios aeróbicos, exercícios de força, exercícios de potência, exercícios de resistência. Mas, professor, e o HIIT, que é tão falado aí, ele se enquadra como um exercício de resistência de alta intensidade intervalada. Ele só pode ser praticado por pessoas que são realmente saudáveis, pessoas que têm condições físicas adequadas. E ele não pode ser trabalhado todos os dias, no mínimo 2 ou 3 vezes por semana. Ele é ótimo para emagrecer, mas, porém, ele não pode ser praticado todos os dias, como o treinamento de força e o treinamento aeróbico, ok? E o treinamento também de resistência. O treinamento de potência, como ele é muito alto, a sua carga, ele também não deve ser praticado todos os dias, porque ele pode sobrecarregar as articulações e machucar, tá certo? Então, prossigamos. E as minhas condições físicas? Você sabe identificar suas condições físicas? Se você é barrigudinho assim, ó, provavelmente você não tem condições físicas nenhuma. Você deve ser uma pessoa sedentária, que é uma pessoa sedentária, que não faz atividade física regular pelo menos 3 vezes por semana. Se você faz 1 ou 2 vezes por semana, você está com um índice de atividade física muito baixo. E você pode até ser considerado o quê? Sedentário, tá? Pessoa ativa que faz 3 dias por semana de atividade física e pelo menos 60 minutos, se você faz atividade física 60 minutos mais ou menos, você pode ser considerada uma pessoa ativa. E atleta é aquele que tem nos 6 dias da semana uma sobrecarga bem alta, com intensidade bem alta, 6 horas, 4 horas de atividade, né? Então ele é uma pessoa altamente treinada. Não, o seu corpo é altamente forte porque ele é altamente treinado. Porém, esse indivíduo aqui, ele está muito próximo a ter lesões físicas, tá? Se machucar, porque o corpo dele está sendo solicitado muitas vezes. E aí o atleta, ele não é uma pessoa tão saudável como a gente pensa, tá? Porque a sobrecarga de treino é muito alta sobre o corpo e ele pode sim desenvolver lesões físicas. O ideal é a gente ser ativo, né? Fazer de 3 a mais dias de atividade física, tá certo? A gente tem que fazer exercícios também intensos, pelo menos 2 dias de exercícios intensos e 3 dias de exercício mais leve. Beleza? Compreendeu bem? Vamos lá. Você tem que avaliar suas condições físicas. Se você é sedentário, se você é um atleta, se você é ativo. E depois de identificar se você é uma dessas 3 categorias, então você vai escolher o exercício físico para você. Beleza? O estímulo mínimo necessário. O que é o estímulo mínimo necessário? Presta bem atenção comigo. O exercício físico, tá? Aquilo que você faz, sua sessão de treino, ele é considerado um estresse. Ou seja, vai desgastar o seu músculo, sua articulação, seu joelho, vai ser uma sobrecarga sobre o seu corpo que vai machucar, fazer microlesões, lesões bem pequenininhas lá no músculo, lesões pequenas no osso, lesões pequenas nas articulações, lesões bem pequenininhas lá no tendão. Então essas lesões vão estar lá, microlesões. E isso vai provocar a quebra do equilíbrio dinâmico. Lembra da aula passada que eu falei do equilíbrio dinâmico? Que o corpo sempre tenta manter o equilíbrio dinâmico? Então vai quebrar esse equilíbrio dinâmico. Quem que vai fazer essa quebra do equilíbrio dinâmico? A carga mínima, né? A mínima ideal. Então, se a carga não for mínima ideal, ela não vai fazer nada. Por exemplo, se você é acostumado a caminhar todos os dias 1 quilômetro, depois de muito tempo, essa carga mínima ideal não vai ser mais ideal. Tá entendendo? Então, se o seu corpo está acostumado a fazer determinada coisa, ela já não é uma carga mínima ideal. Carga mínima ideal é algo novo, algo que você ainda não fez, tá certo? Algo que ainda o seu corpo vai ter que fazer algum esforço. Não é uma coisa que seu corpo está adaptado, beleza? A carga submáxima. Essa carga submáxima é uma carga de maior intensidade, ela é bem dosada e ela é aplicada em pessoas que têm
são ativos ou pessoas que são atletas. Então, os atletas e os ativos, eles trabalham aí no submáximo. Não é o máximo, não é a carga máxima. Lembre-se disso. Carga máxima é próximo à lesão. Carga máxima desgasta. Carga máxima leva a pessoa a ter problemas de saúde física, muscular, óssea e articular. Então, você tem que dar ou a carga mínima ideal ou a carga submáxima. Mas, professor, como é que eu vou saber? Você vai ter que procurar um bom profissional de educação física, meu caro, para que ele saiba avaliar quem você é, como você é, quais são as suas condições físicas, se você é sedentário, se você é atleta, se você é ativo, e ele vai dosar a carga mínima ideal ou a carga submáxima. Ele vai começar com essa carga mínima ideal, beleza? Depois ele vai fazer uma carga submáxima. Carga máxima é possível fazer? Sim, para atletas de competição. Então, o atleta ele treina a carga máxima para participar das competições, para estar pronto para fazer tudo naquela hora da competição dele. Ele não vai treinar o ano todo carga máxima. Ele vai treinar alguns períodos do ano a carga máxima. E aí ele vai estar pronto para a competição. Professor, e os avançados e atletas também devem fazer carga submáxima, que é aquela carga próxima à máxima, que gera um dispêndio energético, um cansaço físico, mas que não leva você a ficar com uma lesão. Então, isso tem que ser ter o cuidado. E quem tem que fazer isso é o professor de educação física, tem que estar avaliando sempre se o aluno está bem, se o aluno está sentindo dor, se o aluno está dormindo bem, se o aluno está muito cansado. Essas questões têm que ser avaliadas pelo professor, tá certo? Então, sedentários e ativos ficam entre a carga mínima ideal e a carga submáxima. Atletas em suas competições ficam com a carga máxima. Percebeu? Entendeu bem aí? Beleza! Nós estamos fechando a nossa aula. Vamos identificar a intensidade. Como eu identifico a intensidade? Está sendo muito forte o meu treino, está sendo muito fraco. Eu tenho que avaliar um componente, que é o esforço físico. O que é que eu avalio para saber a intensidade do meu treino? O esforço físico. Como é que eu vou avaliar o esforço físico? Com a pressão arterial. Está subindo demais a pressão, o esforço está grande. Subiu demais a frequência cardíaca, o esforço está grande. Subiu demais a frequência respiratória, o esforço está grande. Subiu demais a temperatura, o esforço está grande. Então, esses são parâmetros que eu posso usar. A temperatura não é muito usada, não, mas a pressão arterial, a frequência cardíaca, a frequência respiratória são usados para eu medir o esforço da pessoa. Tá certo? A hiperventilação. Toda vez que eu estou fazendo uma atividade física, que eu fico ofegante, porque está na intensidade muito alta, alta intensidade. Toda vez que eu faço um esforço, consigo manter esse esforço prolongado, essa intensidade está moderada. Moderada leve, está moderada. Se eu fizer o esforço leve, muito baixo, eu não vou ter resultado nenhum. Então, eu nem vou ficar ofegante, nem vou ficar quente, não vou sentir alteração no meu corpo. Então, como é que eu sei que o esforço está adequado? Quando eu tenho um esforço, tá? E entre o esforço prolongado e a hiperventilação. Como assim, professor? Eu tenho que fazer um esforço em que eu tenho um aumento da minha frequência respiratória, da minha frequência cardíaca, frequência respiratória, sentir o corpo mais quente e eu vou sentir também a pressão, a gente não sente muito, mas a pressão também vai subir. Então, o esforço físico vai provocar isso aí, ó. Sobe a pressão, sobe a frequência cardíaca, os batimentos do coração, sobe a frequência respiratória, quantas vezes você respira por minuto e a temperatura. Se eu faço um exercício, eu hiperventilo, eu fico... Essa intensidade foi muito alta. Eu tenho que descansar para poder repetir esse exercício. Tá certo? Então, outra coisa é a dor física. Quando eu tiver uma hiperventilação com dor muscular intensa, queimando, ardendo o músculo, é porque eu tenho
um esforço máximo sendo utilizado ou um esforço submáximo. Lembre que o esforço máximo vai à exaustão. Eu não consigo mais fazer a repetição, eu não consigo mais correr, eu tenho que parar e fico lá, né, sem energia nenhuma. Então, esforço máximo, ele tira toda a energia do músculo, tira toda a energia do corpo. A pessoa fica muito cansado e com hiperventilação e dor muscular, beleza? E o esforço mínimo, que não produz nenhum efeito no corpo, não leva a quase nada, você não sente nada, não tem nenhuma alteração física. Beleza? Gente, a aula está muito prolongada, a gente vai terminar a aula por aqui, tá? Beleza? Entendeu bem aí? Esses pontos são muito importantes que você preste bem atenção. Essa aula continua, tá? Então, gente, nós estamos aqui e a aula o quê? Acabou! Não acredito! A aula acabou! Acabou a aula, galera, mas a gente continua. Não fica triste, não. Fui!